Boa tarde a todos. Hoje é dia 3 de abril de 2019. Vamos dar início à nossa 19ª aula discursiva para o Paraná. Estamos tratando agora dos direitos reais. Então, já falamos como deve ser a preparação para a primeira etapa, exercícios e lei seca. Só isso, correto? Exercícios e lei seca. Exercícios e lei seca. Primeira etapa, exercícios e lei seca. Então vamos aí, vou pedir aos senhores que abram, Código Civil. E esse curso que nós estamos fazendo aqui, ele é um curso seguinte: vocês teriam as aulas aqui comigo, correto? No plano ideal, no melhor dos mundos. Depois, vocês descansariam 10, 20 minutos, uma soneca, depois das 15 horas, e vocês voltariam com força total até às 19 horas. Então, vocês fariam a revisão da aula, fariam a preparação para nós resolvermos os exercícios às 19 horas, correto? Estamos resolvendo os exercícios paulatinamente, todo dia uma certa quantidade. Umas 2 semanas antes da prova, o que tem que ser feito? Temos que revisar todos estes exercícios, correto? Temos que revisar todos estes exercícios. Então, esses grupos, títulos de crédito, propriedade industrial que eu mandei, societário, empresarial, parte geral, tudo isso, aqui agora os direitos reais, isso tudo a gente tem que revisar nas últimas 2 semanas. Então, vamos fazer os exercícios e vamos, por exemplo, essa semana, direitos reais. Essa semana, direitos reais. Fazendo os exercícios e lendo a lei. Então, nós já vimos agora, voltando, nós vimos do direito das coisas, nós vimos posse, nós vimos classificação da posse, nós vimos definição da posse, nós vimos natureza jurídica da posse, teorias sobre a posse, como se adquire a posse, como se defende a posse, quais são os efeitos, se de boa-fé ou se de má-fé, quais são as relações, quais são os efeitos quando se tem a boa-fé ou a má-fé, a hipótese de perda ou deterioração da coisa, como se resolve a questão das benfeitorias. Depois nós vimos os direitos reais, nós tínhamos uma parte geral, nós vimos no artigo 1228 que o parágrafo 4º, ele não trata bem da uso capião, mas ele vai tratar de uma desapropriação que é feita pelo juiz, por isso desapropriação judicial. A desapropriação geralmente é um ato administrativo, mas nesse caso ela é promovida pelo próprio juiz. Então, grande parte simplesmente intitula esse parágrafo 4º do artigo 1228 como a posse de trabalho. Depois nós vimos aqueles esquemas da uso capião, correto? Então é isso que vocês têm que ver cada um dos dias. Você tem que separar, por exemplo, no primeiro dia, você vai estudar, por exemplo, na segunda-feira. Já vou passando esse esquema para você. Lorena e também Érica, faz o seguinte, direitos reais. Coloca 7 dias para os direitos reais. E você divide os direitos reais em 7 partes. Então, por exemplo, primeira posse. Você começa na posse, no 1196, e vai até, por exemplo, o 1227. Primeiro dia. Segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Como que você vai fazer o estudo dos direitos reais? No primeiro dia você faz esse estudo. Depois, no segundo dia, você estuda o direito de propriedade do 1228 até o 1276. 1228 até o 1276. Então, você, no segundo dia, tranquilo, você já vai saber a propriedade geral, você já viu isso, nós já sabemos. Depois são aqueles esquemas fáceis
com aqueles dois quadros, né, que nós fizemos sobre a uso capião, aquilo ali vai te ajudar demais. A forma de aquisição da posse pela uso capião, a forma de aquisição da propriedade imóvel, uso capião, registro, a cessão, o que é mais complicado é essa seção das construções e plantações, mas depois você vai ter a móvel, nós temos aquela tabela, tranquilo, e nós já vimos, por exemplo, como se dá a aquisição da propriedade móvel, naquelas hipóteses, né, confusão, comissão, adjunção, especificação, tranquilo. Então você tem muito pouco para estudar, porque nós já vimos tudo isso. Depois você vai ver as hipóteses de perda da propriedade, falando sobre alienação e renúncia, que é um ato de vontade, ao contrário do abandono. Tranquilo. No segundo dia você tem pouca coisa. No terceiro dia você estuda, por exemplo, o direito de vizinhança, 1277 até 1313. 1277 a 1313. 1277 a 1313. Depois, no quarto dia, você estuda o condomínio. Fica o dia todo estudando condomínio. Nós temos dois tipos de condomínio, né? Temos o condomínio geral, que é voluntário, e outro que é necessário. Temos o condomínio edilício. E aí você fica com essas exposições. E fica até o condomínio, por exemplo, até o condomínio de lotes, 1358. Começa aqui no 1314 e vai até o 1258. Ah, não quero estudar tudo, não consigo, não dou conta. Não tem problema, se permita estudar 80% da matéria. Não queira estudar tudo, isso é um outro equívoco. Esse é um grande equívoco. Você escolhe qual desses aqui você, para essa prova do Rio Grande do Sul, que você não vai estudar. Condomínio. Não vou estudar condomínio. Então você pula 1314 até 1358A. 1358A. Então, vamos lá. Depois, você começa a estudar propriedade insolúvel, propriedade fiduciária, que é muito simples. Superfície e servidões. Então, você começa no 1359, e você vai, por exemplo, e vence o usufruto também, que é tranquilo. Mas a gente pode parar, por exemplo, até 1389. 1389. Depois, você vai fazer o seguinte, você vai estudar o usufruto até os direitos do promitente comprador, o que é fácil, 1390 a 1418. 1390 a 1418. Por fim, você estuda o penhor, hipoteca e anticrese, que você pode dividir, caso, né? Penhor, hipoteca, anticrese, você estuda, divide. Vamos colocar mais 8 dias aqui. Penhor, hipoteca, você divide em 2 dias esse tema, penhor, hipoteca, anticrese. Vai estudando por partes. Já viu tudo isso? Tranquilo. O penhor tem uma parte geral. Não. Sobre esses direitos reais de garantia, nós temos uma parte geral, depois nós temos uma especificidade, que é o penhor. O penhor, eu tenho um quadro ótimo. Você consegue ver todo esse tema de penhor, penhor agrícola, penhor rural, né, que é o penhor agrícola, o penhor pecuário, industrial. Você consegue fazer um quadro simples. A hipoteca também é bem simples. Anticrese é pouca coisa. Com o quadro meu do penhor, você consegue matar tudo isso aqui. A laje, a gente já viu aqui nas nossas aulas. Então, por exemplo, o que você vai excluir? Começa hoje. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, sétimo dia. Isso aqui você acordou, em 2 horas você consegue estudar isso. Em 2 horas. Ou seja, em uma semana, você começou no domingo, no outro domingo você já terminou os direitos reais. Depois, com o tempo, você vai ver que você consegue estudar isso aqui em 2 dias. Correto? Então, vamos continuando. O senhor tira uma foto para nós, professor? Sim, estou mandando agora.
Ó, se utilize, vamos fazer o seguinte. Nós já vimos o direito das sucessões, depois eu vou fazer um esquema desse com o direito das sucessões. Nós já vimos o direito empresarial, depois eu faço um esquema desse para o direito empresarial. Porque é o seguinte, esse esquema que eu estou fazendo aqui para vocês é um esquema extremamente confortável. Ele não tem nenhuma dor. Né? Não tem nenhuma dor. Não dá para, por exemplo, você vir aqui, eu falar tudo sobre uso capião e ainda você ter que aprender direito de vizinhança e ainda ter que saber condomínio. Não dá. A nossa mente humana tem um limite. Mas ela, tijolinho por tijolinho, a gente constrói uma parede. Correto? Então a gente vai partilhando, vai fazendo uma coisa de cada vez e depois a gente consegue fazer isso tudo de uma vez só. Mas você não pode exigir de você, né, que saiba, por exemplo, toda essa temática em um dia, 2 dias. Não, vamos uma semana. Uma semana você consegue nos seus direitos reais. Correto? Vamos estudar assim, dessa forma. Ó, hoje de manhã, eu fiquei pensando o seguinte. Vou pegar o material que eu separei, que eu preparei para vocês. Eu falei o seguinte. A minha função aqui é desmistificar. Como assim? Fazer com que coisas que pareçam ser muito complicadas, elas sejam muito mais simples e mais fáceis. Bem, é isso que eu me proponho. Se eu estou conseguindo ou não, são outros 500. Mas eu sou orientado na minha atuação profissional aqui com vocês por este critério, correto? Então, vamos lá. Está muito bem conseguindo, professor. Sabe? Oi? Muito bem, o senhor está conseguindo isso. Muito obrigado, Lorena. Eu fico muito feliz com vocês, porque vocês também são muito carinhosos comigo. Vamos lá. O Celso escreve cada coisa linda aqui para mim, que eu fico até constrangido. Depois eu tenho que mandar para minha mãe, porque outro dia eu mostrei aquilo que a Elisa escreveu para mim, mas ela ficou tão feliz. Ela falou, nossa, eu fiquei até arrepiada, falando do diamante, né? Ah, Elisa, é ótimo. Aí ela pede assim, eu quero que você me mande todas as vezes que o pessoal... Faça, ela falou assim, imprime para mim. Mãe é mãe, né? Mãe é mãe. Ó, ontem a gente estava falando a respeito dos frutos, né? E aquilo me incomodou um pouco também. Por quê? Porque eu achei que a forma como nós vemos é confusa demais. É muito confusa. Então eu pensei assim, não, vou estruturar isso de uma forma melhor. E não pensem os senhores o seguinte, mas a gente já viu ontem, a gente tem que ver matéria nova hoje. Outro erro da gente estar estudando. O fato é o seguinte, é a repetição. Então, não se equivoquem achando que o ideal é ver matéria nova todo dia. Às vezes, hoje, por exemplo, eu quero fazer um esquema com vocês daquilo que nós vimos ontem. De um quadro que eu mandei para vocês, mas eu não fiquei satisfeito com o quadro. Achei que o quadro ficou confuso. Mas a gente vai fazer hoje de uma outra forma. Mas vamos ser bem rápidos. Mas quando nós resolvemos com um esquema, a nossa vida acabou. É igual aquele esquema da sucessão. Nunca mais na nossa vida a gente vai ter problema para resolver exercício de sucessão. Então a gente anda um pouquinho mais devagar, mas a gente vai ganhar muito mais lá na frente, agora mesmo. Eu já até falei que tem um provérbio budista, e é budista dito por um budista, não é frase solta da internet. Ele fala assim, no budismo eles falam, se você tem pressa, faça devagar. Não é? Ô Lorena, eu não estou te escutando. O que você falou? Pode falar. Eu tenho pensado nisso. Tenho pensado, Érica, pense nisso. Se tenha pressa, faça devagar. Se tenha pressa... Érica, obrigada. A Érica está falando que está mudando a vida dela. Se tenha pressa, Érica, faça devagar. O bom do cartório, como tem concurso todo mês praticamente, você vai usar os concursos como etapa. Então, por exemplo, eu tinha uma proposta para o concurso do Amazonas. Depois eu tive uma proposta
para o concurso, eu me propus a uma meta para o Paraná. Depois, agora, eu tenho uma outra proposta para o Rio Grande do Sul. Depois, eu já tenho uma outra meta para o Paraná, para Santa Catarina. Então, a minha vida ela está sendo com as metas dos concursos. Acelerada, não. A pessoa acelerada, ela não sai do lugar, na verdade. Ela dá voltas, assim. Você tem que ter o equilíbrio, a respiração. Você volta para o seu centro com a respiração. E você vai fazer as coisas com calma. Mas você vai ser consciente que você vai fazer um pouco por dia, mas todo dia você vai ser disciplinado. Você vai fazer aquilo todo dia. Como a Lorena tem feito, todo mundo tem feito. Vamos lá. Nós temos algumas qualificações para os frutos. E como eles podem ser os frutos? Os frutos, e isso estamos a contar, vamos seguindo aí. Naqueles efeitos da posse, os frutos. Nós vamos ter frutos. Vou colocar aqui. Os frutos, eles estão pendentes. Pensem nos frutos lá. Eles estão pendentes. Eles estão na árvore. A maçã, na árvore. Antes da maçã estar pronta para a colheita, ela pode ter sido colhida por antecipação. O milho, o café. Então, vai ter uma situação que é o colhido por antecipação. Correto? Se chegou o tempo adequado para a colheita, ele vai ser colhido, percebido. Colhido, percebido. Se eu colhi, eu tenho que armazenar esses frutos. Qual que é o próximo? A próxima qualificação para o fruto? É o fruto que fica guardado. O fruto que está guardado, acondicionado, é o fruto estante. Depois ele será consumido. Vocês concordam que eu estou mostrando para vocês? Então, por exemplo, antes do ponto ideal, eu colhi por antecipação. No ponto ideal, eu colhi e percebi. Depois que passou esse ponto, eu não colhi. Qual que é o nome desse fruto que não foi colhido no tempo adequado e se perdeu? É o percipiendo. Ah, percipiendo. Então é isso. Não foram colhidos e se perderam. Não foram colhidos. Ó, então eu sei que eu tenho os frutos. Na primeira situação, vocês estão vendo que eu estou organizando de ordem cronologicamente? O critério é o critério cronológico. Antes do tempo adequado, é o colhido por antecipação. Depois, ele é pendente. Ele foi colhido, percebido. Guardei o fruto, armazenei. É o fruto estante. Depois ele vai ser consumido. E passou o tempo da colheita. O fruto é o fruto percipiendo. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou organizar a nossa vida em 3 situações. A primeira situação é a boa fé. Ok. Primeira situação. Boa fé. Terceira situação. Má fé. Primeira situação, boa fé. Terceira situação, má fé. Mas e a segunda situação? Calma. A segunda situação é aquela situação intermediária, em que havia boa fé, teve um momento em que se cessou a boa fé e passa a ter má fé.
Então, esse aqui é a segunda situação. É a situação que aqui, boa-fé, aqui, má-fé. E esse ponto aqui é o ponto em que cessou a boa-fé. Cessou a boa-fé, correto? Boa-fé. Boa-fé cessa. Má-fé. Então, aqui eu tenho boa-fé e má-fé. E a terceira situação, má-fé. Cessou a boa-fé. Deixe-me escrever isso aqui de uma forma melhor. Cessou a boa-fé. Cessou a boa-fé. Ok. Agora, nessa tabela, quais são os elementos que eu tenho aqui? Ó, eu tenho o fruto P, eu tenho o fruto colhido por antecipação. Vamos fazer uma convenção? Vamos fazer uma convenção. P. Fruto P. E o colhido por antecipação vai ser o K. O colhido percebido vai ser o CP. E o percipiendo vai ser o P. Ok. Então vamos lá? P. Colhido por antecipação, CA. Colhido percebido, CP. Percipiendo, P. Agora, nós vamos completar a nossa tabelinha. E vai ficar muito interessante. Os senhores vão observar. Boa-fé. Má-fé. Primeira situação. Boa-fé, segunda situação. Boa-fé, cessa boa-fé, má-fé. Terceira situação, má-fé. Então, vamos falar como ocorre em cada uma delas. Ó, eu tenho o fruto pendente, eu tenho o colhido por antecipação, eu tenho o colhido percebido e eu tenho percipiendo. Um é percebido, o outro é percipiendo. Ok. Na primeira situação, é boa-fé. O que ele fala? Alguma coisa sobre o pendente? Ele não fala nada sobre o pendente. Falou sobre um colhido por antecipação? Não falou nada. Falou sobre os colhidos e percebidos? Sim. O que ele fala? Tem direito. Tem direito. E qual o artigo? 1214. Como é que é? 1214. Aí vocês vão com aquele quadro que vocês fizeram ontem. Aquele quadro ajuda também. O de boa-fé tem direito aos frutos percebidos. Tem direito. Ok? Pendente. Colhidos por antecipação, colhidos percebidos, percipiendos. Primeira situação. P. Percipiendo. Cessou a boa-fé. Primeira situação. Ele fala alguma coisa sobre pendente, colhido por antecipação? Não, ele simplesmente fala que os colhidos percebidos, na boa-fé, têm direito. Ele falou alguma coisa sobre percipiendo? Não, ele não falou nada. Agora, vamos lá na segunda situação. Na segunda situação é que cessa. Cessa a boa-fé. Cessa a boa-fé. O que ele fala? O pendente. O pendente é o P. Como será? Restituído. Restituído. Ok. E o colhido por antecipação? O CA será também restituído. Restituído. Ok. E os colhidos percebidos? Tem direito. Tem direito. Tem direito. E os percipiendos? Não falou nada. Não falou nada. O restituído, 1214, parágrafo único. Vamos colocar aqui, 1214, vou colocar parágrafo.
parágrafo 1214, parágrafo. O segundo caso é a mesma coisa, 1214, parágrafo. A segunda situação é a mesma da outra, é o 1214. E aqui o percipiente. Vamos lá, o 1214, parágrafo único. O possuidor de boa-fé tem direito, enquanto ela durar, aos frutos percebidos. Então, quando cessou aqui, ele tem direito, porque nessa situação, ele teria direito até antes. Então, eu deixei aqui para mostrar que a situação ainda é de boa-fé. Enquanto ela durar, ele tem direito enquanto ela durar. Por isso que eu repeti aqui, mas a princípio esse tem direito não ficaria aqui, só ficaria aqui, mas vamos fazer direitinho o quadro. Vamos repetir, não tem problema. 1214, parágrafo 1. Os pendentes ao tempo em que cessar a boa-fé devem ser restituídos. Ok, 1214. E aí, depois de deduzidas despesas de produção e custeio. Então, vamos colocar uma sigla? DDPC. Depois de deduzidas despesas de produção e custeios. Vamos lá. DDD-PC. Depois de deduzidas despesas de produção e custeio. 1214, parágrafo único. Os frutos colhidos por antecipação, os colhidos por restituídos, DDD-PC. A mesma coisa, DDD-PC. Ele não falou, mas a gente vai imaginar que se ele foi colhido, se foi o pendente vai ser restituído, o colhido também vai ser restituído, não haveria por que não ser deduzido, mas ele não fala. Ele não fala. Ele não fala. Ótimo. Os frutos naturais não é isso. Agora, o 1216 é o da má-fé. Ele falou que o colhido por antecipação tem que ser restituído, o pendente tem que ser restituído. Ele não falou, mas ele tem que ser restituído. Porque se o de boa-fé vai ser restituído, quanto mais o de má-fé vai ser restituído. Ele falou o que sobre o colhido por antecipação? Não falou nada. Mas desses dois aqui, vocês vão ter o seguinte argumento. Se o de boa-fé será restituído, vou mandar a foto para vocês. Será restituído. Com mais razão, será o de má-fé. O de má-fé. E os colhidos percebidos na situação de má-fé? 1216 fala o quê? O possuidor de má-fé responde pelos frutos colhidos e percebidos. Então, ele responde. Ele responde. Quer dizer que não tem direito. Ele responde. Não direito. E o outro? O outro é aquele que, por sua culpa, deixou de perceber, desde o momento em que se constituiu a sua má-fé. Então, os percipiendos, ele também vai responder. Então, o possuidor de má-fé responde pelos colhidos e percebidos, como pelos percipiendos. Então, vamos colocar aqui, responde. E aqui, no caso da hipótese, é culpa, né? Responde. Vamos colocar? Qual que é essa situação? Esse aqui é o 1216. Esse é o 1216. Esse daqui, ambos, eles têm um DDD-PC. 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 Depois de deduzidas as despesas de produção e custeio. Vamos lá? Como que é a situação de boa-fé? Se a pessoa de boa-fé, o código fala que os colhidos e os percebidos, na situação de boa-fé, ele vai ter
ele vai ser restituído. Ele vai ter o direito, 1214. Eu vou fazer até melhor, eu vou apagar. E na segunda hipótese, cessou a boa-fé, é a hipótese do parágrafo. Cessou a boa-fé, na situação anterior, ele tinha o direito. Ele vai restituir o que era pendente e o que era colhido por antecipação. Restituiu, mas depois de DDPC, depois de deduzidas as despesas de produção e custeio. Depois de deduzidas as despesas de produção e custeio. O colhido por antecipação é uma interpretação sistemática. Então, os senhores observam que não temos o DDPC no restituído, simplesmente no colhido por antecipação, simplesmente no pendente. Ok. E, na situação de má-fé, os pendentes, não falou nada. O colhido por antecipação, não falou nada. Mas tem que ser restituído. Se o de boa-fé será restituído, com mais razão, será o de má-fé. Por quê? Se eu estava de boa-fé, eu tive que restituir o que estava pendente, o que eu colhido por antecipação. O de má-fé, ainda assim, muito mais razão terá o de má-fé para devolver. E o colhido e percebido, ele vai responder por eles, ele não tem direito, ele responde, ele terá que indenizar aqueles frutos colhidos e percebidos, depois de deduzidas as despesas de produção e custeio. E aquele que ele não recebeu por culpa sua, aí ele vai responder por culpa, na hipótese de culpa. Na hipótese de culpa, responde na hipótese de culpa. Eu vou colocar aqui a palavra na hipótese de culpa. Na hipótese culpa. DDD-PC. Eu só vou marcar aqui um pontinho para vocês terem em mente que é isso. Eu vou mandar a foto que vai ficar melhor ainda. Cadê o meu celular? Lorena, você gostou do quadro? Gostei muito, professor. Ele pode ter parecido um pouco confuso. Mas ele é um complemento. Ficou bem bom. Ele é um complemento para aquelas outras frases. Isso mesmo. Porque na hora que você colocar na sua folha A4, com mais espaço, e que você pensar, na primeira situação, os frutos colhidos percebidos, o de boa-fé tem direito. O de cessou a boa-fé, que é a segunda situação, vai ter que ser restituído o pendente e o colhido por antecipação. E o outro, que é o de má-fé, ele não fala sobre os dois primeiros, ele simplesmente fala sobre o colhido e o percebido. O colhido ele responde e o percebido, o percebiendo, ele responde na hipótese de culpa. Então é isso que falou. Ótimo. Então já tirei uma foto. Então agora, todos os exercícios vocês vão ter os artigos, mas você vai ler estes artigos olhando aqui para a tabela. Agora eu consigo visualizar. Mas na hora que eu vou fazer uma tabelinha aqui, eu vou mandar uma foto no PDF, vai ficar melhor, porque aqui ficou ainda um pouco confuso. Ok, vamos adiante. Organizei esse. Agora, nós estamos estudando a posse, né? Agora, nós temos um outro artigo, dois outros artigos,
Porque eu coloquei naquele outro, o 1214, depois eu coloquei o 1215, eu coloquei o 1216 e o 1217. O 1215, ele fica ali meio fora, não faz sentido ele estar ali no meio, né? Eu falei isso com vocês, ele está ali meio fora de ordem. Depois, nós temos o 1217 e o 1218. E aí o 1217 e o 1218, ele vem falar o seguinte, que o de boa-fé não responde pela perda ou deterioração, e o de má-fé responde pela perda ou deterioração. Então, como que a gente faz um quadro desses dois artigos? Então, eu vou colocar o seguinte, artigos 1217 e 1218. Nós vamos ter duas regras, uma regra geral para o 1217 e uma regra geral para o 1218. O de boa-fé não responde, o de má-fé responde. Regra geral, regras gerais. Duas regras gerais. O de boa-fé não responde, o de má-fé responde. Regra geral. Mas aí nós temos uma situação de perda, deterioração. Perda, deterioração. E essa perda ou deterioração, ela pode ser uma acidental, como ela pode ser também uma não acidental. Aqui eu vou fazer um outro quadro. E aqui eu vou colocar a segunda, a pessoa aqui de boa fé. De boa fé. A perda e deterioração acidental, o de boa fé, vai responder ou não vai responder? Não responde. Não responde. Okay? Ela é acidental. E a não acidental, ele responde ou não responde? Mesmo de boa fé, ele responde. Daí nós vamos ver aqui o 1217, 12, 17, 12, 17. Ok, vamos ver daqui a pouco vendo o quadro. E o de má fé, como funciona? O de má fé, se for acidental, ele responde. Responde. 1217. Mas tem uma exceção. Se provar que aconteceria a prova. Prova. Exceção é a prova. Exceção, eu vou colocar simplesmente a letra P, a prova. E o outro responde. Responde 1217. 1217. Vamos lá? Vamos lá. 1217. O possuidor de boa fé não responde pela perda ou deterioração a que não der causa. Se ele não deu causa, ela foi acidental, correto? O de boa fé não responde pela acidental. A acidental é a que ele não deu causa. Não deu causa. Por outro lado, nos termos do 1217, se ela tiver sido não acidental, é porque ele deu causa. Então, mesmo de boa fé, a perda e deterioração que ele deu causa, ele responde, interpretando a contrário senso o 1217. Ok. Agora, e o de má fé? O má fé é o 1218, na verdade, aqui, perdão. O 1218, ele fala o seguinte: o de má fé responde pela perda ou deterioração da coisa, ainda que acidental. Ainda que acidental. Ou seja, a não acidental, ele responde, concordam? Ainda, ele usa a palavra ainda.
Ou seja, a não acidental, ele responde. Ele respondeu pela não acidental e ele responde pela acidental. Você entendeu como ele fala duas coisas com uma simples frase? Porque eles querem ser econômicos ali na hora da lavratura. Então ele está falando o seguinte, ó, que o de má fé vai responder pela não acidental e vai responder também pela acidental. Ponto. Qual é a exceção que a acidental ele não responde? Ele não responde, ainda que salvo se provar que de igual modo se teriam dado, estando ela na posse do reivindicante. A exceção se teriam dado a perda ou a deterioração, salvo se provar que de igual modo se teriam dado a perda ou a deterioração, estando ela na posse do reivindicante. Estando ela na posse do reivindicante. A exceção é a acidental, porque, claro, você não vai falar que se ele foi não acidental, se ele deu causa, não há que se falar numa exceção. Ele pode alegar o seguinte, olha, ela não foi por minha culpa, eu não dei causa, ela foi acidental, mas ela teria perdido ou se deteriorado na mesma situação se estivesse com outro possuidor. É isso que o artigo está falando. E aí a gente consegue, com essas tabelas, fazer todos os quadros aqui da posse. Eu vou fazer mais um antes de nós fazermos o intervalo, porque hoje a gente tem muita coisa para tratar. Então, por exemplo, a perda ou deterioração. Quais são esses artigos aqui? São os artigos 1217 e 1218. Ela pode ser uma acidental. O possuidor não deu causa. O de boa-fé não responde. O não acidental, aquele que tenha dado causa, ele vai responder, a contrário do senso, do 1217. E o de má-fé, se ele deu causa, ele vai responder o 1218. O 1218 fala que o de má-fé, ele vai responder ainda que acidental. Ou seja, não acidental, não tem dúvida. Não há dúvidas. Acidental, ele responde. Então, ele responde pelo acidental. O acidental, ele responde, ainda que acidental, quer dizer que ele responde não, tanto pelo não acidental, naquela situação em que ele tiver dado causa, como pelo acidental, em que ele não tenha dado causa. Só na hipótese de provar que, na situação de acidental, a coisa teria se perdido ou se deteriorado também com outro possuidor. Então, aqui vocês já conseguem agora fazer o estudo da posse de uma maneira muito rápida, de forma que, se vocês vencerem a tarefa do dia muito rápido, vocês vão fazer a tarefa do segundo dia. Então, aqueles 8 blocos, eles vão ser feitos aí em 4 dias, por exemplo, né? Ok. Agora, vamos fazer o seguinte. Nós vimos tudo sobre a posse, a classificação da posse, como se adquire a posse, os efeitos da posse, relativamente às benfeitorias, as necessárias, conservação, ser o telhado, as úteis, melhoramento é o banheiro, as voluptuárias, nós fizemos aquele quadro. Os efeitos da posse, nós temos frutos pendentes, que são colhidos por antecipação. Nós temos os frutos pendentes, que depois, no ponto certo, são colhidos e percebidos. E depois nós temos aqueles frutos percipiendos. Como ocorre a responsabilidade de cada um dos possuidores nessa situação? Pessoal, isso para uma prova oral, o examinador vai ficar boquiaberto quando vocês responderem. Porque para guardar isso aqui, sem o esquema, praticamente impossível. Você consegue, se de boa fé, é só os colhidos e percebidos que tem direito. Depois, na cessação, né, da boa fé para a má fé, você só tem o pendente
e o colhido por antecipação. Os outros dois, ele não fala nada. Tanto é que é bolinha. Voltando para a terceira coluna, nós temos bolinha, que é a coluna da má-fé. Nós temos no primeiro, que é pendente, bolinha. Não fala nada, mas você sabe se ele restituiu na boa-fé, quanto mais terá que fazê-lo na má-fé. O primeiro, colhido por antecipação, bolinha também. O segundo e o terceiro, ele responde pelos colhidos e pelos percipiendos. E a hipótese dos colhidos e percipiendos o percipiendo específico é na hipótese de ele ter tido culpa, correto? E sempre tantos esses dois, da coluna da direita, da coluna da má-fé, quanto da coluna do meio, DDD, PC. DDD, PC, DDD, PC, DDD, PC. Ó, falando isso, é fácil, pessoal. Isso é fácil. Não ficou fácil, Lorena? Acho que ficou. Você vai visualizando o quadro. E agora, perda e deterioração. Perda e deterioração vai ter duas hipóteses. A perda ou deterioração com a boa-fé ou com má-fé. Mas antes disso, hein, Érica, você gostou também? Então tá, ficou bom. Didático, né, Érica? Obrigado. Se for acidental ou não acidental. Se é acidental, pessoal, se é acidental é a mesma coisa que eu, possuidor, não dei causa. Ela foi acidental. Se ela não é acidental, é porque eu, possuidor, dei causa. Se é de boa-fé, ele não responde na acidental. Mas se ele deu causa, é óbvio que ele vai responder tanto na boa-fé quanto na má-fé. Na boa-fé, o acidental, ele não responde. E na má-fé? Na má-fé, como ele está de má-fé, é uma sanção. Então ele responde. Mas aí a lei atribui uma hipótese de escusa, uma salvaguarda, de certa forma, uma exceção. Se ele provar que aquela perda ou deterioração acidental teria ocorrido com qualquer outro possuidor. Pronto, já resolvi tudo. E decorar esse artigo lendo isso aqui não vai funcionar. Então a gente tem que fazer os esquemas. Depois nós temos os direitos reais. Nós vimos aí quais são aqueles direitos reais. E agora eu vou apresentar uma classificação dos direitos reais para os senhores, que é uma classificação muito importante. Eu vou pegar o meu livro. Onde se encontra o meu livro do Neto Cozinhante? Está aqui. É uma classificação rápida. Se eles perguntarem assim, quais são os direitos reais? O mais importante é a propriedade. Depois nós temos o direito de superfície. Lorena, você se lembra daquele quadro que eu fiz da Lei 6.015, do artigo 67, inciso 1, que tinha os servos, e eles eram folgados, o fruto, você vai passando por ali. Nós temos o primeiro, a propriedade e o direito de superfície. Depois nós temos as servidões. Depois nós temos o usufruto, o uso, a habitação, correto? Então nós temos o direito de propriedade, o direito de superfície. Depois nós temos os servos, a servidão, o usufruto, o uso, a habitação. Eu sei que são 13, eu já falei 6. Depois nós temos, vamos lembrar, o da laje é o último, né? Mas aí eu tenho que ver o seguinte, tem o direito real de uso, a concessão de uso especial para fins de moradia, direito real de uso, concessão de uso especial para fins de moradia, laje, e os outros 3, né? Que é o direito de promitente comprador e os de garantia. Mas para decorar isso e ficar mais fácil, o direito de promitente comprador e os de garantia, penhor, hipoteca, anticrédito, a gente não pode esquecer. Então, assim, você vai lembrar, primeiro a propriedade e direitos superficiais. Depois que pensou, você pensa naquele mnemônico. Qual o mnemônico? O mnemônico que é os servos, o uso, usufruto, habitação. Ok, venceu essa parte. Depois você pensa naquele outro mnemônico, que é a parte final do 67. Concessão de uso especial para fins de moradia e direito real de uso. Você lembra? Só que lá, no nosso mnemônico, é direito real de uso de imóvel público, que é o do IP, e o outro é o contrato de concessão do EPS, direito de uso especial para fins de moradia. Não, o mnemônico é diferente. Não é esse mnemônico, não. A gente tem que pensar no direito real de uso e na concessão de uso especial para fins de moradia. Esses dois. O direito real de uso mnemônico é diferente. O direito real de uso, vencemos esses dois. Então tá, que são os institutos do direito administrativo. Nós temos a laje. Ok. Nós temos a promessa do promitente comprador, né? O direito real do promitente comprador, que se ele levou a promessa a registro, ele vai ter o direito real, portanto, ele vai ter o direito de sequela, oponibilidade erga omnes, e por fim os 3 de garantia. Mas como fica mais fácil se nós
esses 13 elementos, nós agruparmos esses 13 elementos em características próprias. E aí, eu vou me utilizar aqui do professor Nelson Rosenwald, que faz essa classificação. Onde que está aqui? Vamos lá. Deixa eu dar uma foto aqui. Isso aqui eu vou fazer esse quadro agora, porque toda hora o pessoal fica falando assim, os direitos reais de garantia, os direitos reais de gozo e fruição, o direito real à aquisição. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui, propriedade, superfície, aí eu começo com a servidão, vou colocar em ordem, usufruto, usurpação, direito promitente, comprador, penhor, hipoteca, anticrese, Quen, a concessão de uso especial para fins de moradia, concessão do laje. Direitos reais de gozo e fruição. Quais seriam os direitos reais de gozo? Usufruto, vou marcar aqui. Usufruto, a servidão, uso e habitação. Penhor, hipoteca, anticrese. Esses aqui, eles são ele fala o seguinte. Esse grupo aqui, servidão, usufruto, uso, habitação, direitos reais de gozo e fruição. Esse aqui, direito real de garantia. Esse aqui, direito real à aquisição. Propriedade superficiária. Propriedade superficiária e a propriedade fiduciária, que é uma outra, a propriedade superficiária, elas são direitos reais em coisa própria. Superfície. Esse aqui é direito real, coisa própria. Igual a propriedade fiduciária. A propriedade fiduciária é a mesma coisa, pessoal. Ela é direito real, coisa própria, ok? A propriedade fiduciária é um direito real, coisa própria,
direito real, coisa própria. E a propriedade é o clássico, é o direito real, coisa própria. Esse aqui também é direito real, coisa própria. Mas qual que é a diferença entre a propriedade, a laje e a superfície e a propriedade fiduciária? É porque, embora a superfície e a propriedade fiduciária elas também sejam direitos reais sobre coisa própria, elas não são perpétuas, elas são resolúveis. Perpétuas, perpétuo, ambas aqui são resolúveis. E aqui é perpétuo também. Agora, em concessão de uso especial, se é uso e direito real de uso, eu também vou enquadrar esses dois aqui como direito real de gozo, fruição. Correto? Então, está feito o nosso quadro. Qual é a classificação aqui apresentada pelo professor Nelson Rosenwald? Ó, a propriedade é o direito real de coisa própria. Só que é um direito real de coisa própria perpétuo. A laje é um direito real de coisa própria. Só que é um direito real de coisa própria também perpétuo. A superfície, assim como a propriedade fiduciária, que também são direitos reais, a propriedade fiduciária também é um direito real. Pessoal, não está no 1225, mas é um direito real. É um direito real sobre coisa própria, como a propriedade fiduciária, direito real sobre coisa própria. Superfície não é propriedade fiduciária, são coisas distintas, tá bom? Espero ter ficado claro isso. A superfície é direito real sobre coisa própria e a propriedade fiduciária também é direito real sobre coisa própria. Só que, ao contrário da propriedade da laje, a superfície e a propriedade fiduciária, elas são resolúveis e não perpétuas. Servidão usufruto da habitação, direito real de gozo e fruição. Direito do promitente comprador, direito real à aquisição. Penhor hipoteca anticrece, direito real de garantia. Concessão de uso especial para fins de moradia. Se o uso é a concessão de uso especial para fins de moradia, também vai ser um direito real de gozo e fruição. A concessão de direito real de uso, vou considerar também direito real de gozo e fruição. Se vocês estiverem talvez com o livro mais atualizado, quando ele escreveu esse livro, nós não tínhamos, a minha edição, ainda não tínhamos essas duas figuras. Esse livro é mais antigo. Ele foi em 2017, esse meu livro é de 2014. Mas vamos ficar aí a concessão de uso especial para fins de moradia, direito real de gozo e fruição e a concessão de direito real de uso, gozo e fruição. Então, isso aqui é classificação dos direitos reais. Vou tirar uma foto e vou fazer um intervalo de 5 minutos, tá bom? Mas eu já vou mandar a foto para vocês agora. Vamos fazer o nosso intervalo agora de 5 minutos, tá bom? 5 a 10 minutos. Lorena? Oi, professor. Então, estamos bem com a nossa classificação, né? Uhum. Então, vamos continuar agora. Deixa eu ver a foto aqui. Como é que ficou? Ok. Direito real em coisa própria. Direito real em coisa própria, mais resolúvel. Direito real em coisa própria, propriedade fiduciária, resolúvel. Direito real em coisa própria.
a laje perpétua, direitos reais de gozo, fruição, direito real aquisição, direitos reais de garantia. Se é de coisa própria, é a propriedade, superfície, propriedade fiduciária e a laje. Eles se distinguem dessas outras três modalidades, que é o direito real sobre coisa alheia. Então, só para eu completar, eu vou fazer o seguinte, vou puxar uma seta aqui. Então, esse aqui é o direito real, coisa alheia. Direito real de coisa alheia. São as classificações. Vamos só completá-la. E agora, seguindo efeitos, direitos reais, nós vimos aqui a descoberta do campeão. Antes de passarmos para a propriedade, a ocupação, já falamos disso, o normal direito de vizinhança. Eu vou fazer o esquema seguinte. Tem um esquema que eu quero passar para vocês agora. Vocês viram aí. Quando vamos tratar da propriedade, nós temos disposições gerais sobre a propriedade. Depois temos formas de aquisição da propriedade imóvel. Depois nós temos formas de aquisição da propriedade móvel. Depois nós temos a perda da propriedade. Mas nas disposições da propriedade, nós temos uma regra que diz que o proprietário pode ser privado da coisa. E qual é essa regra? É a regra esculpida no parágrafo 3º do 1228. O 1228, parágrafo 3º. Ele pode ser privado da coisa. Em qual situação? Em duas situações. Na hipótese de desapropriação, ou interesse social. Interesse social. Desapropriação. Requisição. Aqui é requisição. Desapropriação. Requisição. A desapropriação, ela por sua vez, ela pode ser por duas razões. Quais seriam essas razões? Necessidade e utilidade pública. Necessidade e utilidade pública. Necessidade e utilidade pública. Ou interesse social. Ou interesse social. Então, o proprietário pode ser privado da coisa. Em quais situações? Vamos ler o artigo agora? Artigo 1228, parágrafo 3º. O proprietário pode ser privado da coisa nos casos de desapropriação. O proprietário pode ser privado da coisa no caso de desapropriação. Quais situações? Necessidade, utilidade pública, ou por necessidade ou utilidade pública ou interesse social. Aí, por necessidade ou utilidade pública ou interesse social. Vamos colocar de uma forma melhor.
Eu acho que aqui cabe essa interpretação. Necessidade ou utilidade pública necessidade ou utilidade pública ou interesse social. Não é isso? Sim. Necessidade ou utilidade pública ou interesse social. Então, a desapropriação é por necessidade, por utilidade pública, por interesse social, bem como requisição, perigo público iminente. Requisição, perigo público iminente. Ok. A pessoa, o proprietário, pode ser privado da coisa em duas situações. Quais situações? Na situação de desapropriação e na situação de requisição. Quais são as situações, as circunstâncias autorizadoras da desapropriação? Necessidade, utilidade pública e interesse social. Qual é a situação autorizadora da requisição? Perigo público iminente. Eu posso requisitar para cumprir, para satisfazer uma utilidade pública? Não. Eu posso requisitar para cumprir o interesse social? Não. Eu posso requisitar por necessidade? Não. Eu posso requisitar na hipótese de perigo público iminente. Eu posso desapropriar por perigo público iminente? Só se atender à utilidade pública, interesse ou à necessidade, correto? Mas o instrumento, na hipótese de perigo público iminente, adequado, é a requisição. Então, ok. Deixa eu tirar. Então, já estamos vendo aí as disposições gerais, tá? Ok. Agora, 1228, parágrafo terceiro. Deixa eu ver se eu mandei aqui para vocês. Ok. Agora, vamos passar aqui para a segunda situação. Vocês se lembram que eu falei que o 1228, parágrafo 2º, ele não deveria ser considerado uma forma de uso capião? Por quê? Não, parágrafo 4º, perdão. O parágrafo 2º é outra coisa. É o parágrafo 4º. Porque o nome desse instituto, tratado no 1228, parágrafo 2º, 1228, parágrafo 2º, não sei por que eu estou falando isso, é porque aqui eu escrevi parágrafo 2º, não é verdade, é o parágrafo 4º. Parágrafo 4º. O nome disso é posse-trabalho. É posse-trabalho. Isso não é uso capião. O nome disso, desse instituto, é desapropriação judicial. Por mais estranho que isso possa parecer, até mesmo porque a desapropriação é um ato da administração pública, né? Poder executivo. Desapropriação judicial. Vou até colocar essa expressão aqui entre aspas. Mas é essa expressão. 1228. Então, aqui não seria uso capião. Não obstante, parte da doutrina não considerar essa hipótese do 1228, parágrafo 4º, uma hipótese de uso capião, ela é bem parecida e ela tem alguns requisitos. Aí eu vou pedir aos senhores, por gentileza, e vocês, senhores, tenham em mãos aquela tabela da uso capião. Eu já estou ficando com muito papel aqui, está ficando complicado na mesa. Mas eu tenho aqui. Ok. Vocês se lembram que eu falei o seguinte, olha, nós vamos ter PPA,
relógio, título, café. Ok? Então, vamos começar então. Vamos fazer a mesma coisa. Pessoa, posse, ânimos, tempo. Vamos juntos. Tempo. É rapidinho. 5. Título. Se lembram lá? Da Pepa, relógio, título, café. Título. 6. Boa fé. Ok? E nós tínhamos o 7, que é o objeto. E o 8 era o efeito. Se lembram disso? Então tá. Nessa situação, quem que é a pessoa? Quem que é a pessoa? Considerável número de pessoa. Considerável número de pessoa. E essa posse? Como que ele fala que deve ser essa posse? Ele fala que a posse tem que ser ininterrupta. Ele só usa a palavra ininterrupta. Ânimos. Ele vai colocar aqui possuir. Qual é o tempo? Mais de 5 anos. Mais de 5 anos. E qual é o título? Não menciona. Boa fé? Sim. Tem boa fé. Sim. Tem boa fé. Objeto. Qual é o objeto? Extensa área. Extensa área. Qual é o efeito? Objeto, qual é o efeito? Proprietário privado da coisa. Não é isso que ele fala? Proprietário privado da coisa. Nós então, vamos lá. Não seria uso capião, mas nós temos os requisitos dele. Considerável número de pessoas, posse ininterrupta, ânimos de possuir por mais de 5 anos, título, ok, boa fé, sim, objeto, extensa área. Não falou. Objetivo. Vocês se lembram que eu sempre colocava aqui um outro quadro? Qual o objetivo? O que eles devem cumprir? Qual o requisito a ser cumprido? Qual o objetivo? Obras e serviços. Não é bem objetivo, né? Vamos colocar um requisito. Requisito. Além desses, outro é um requisito. É uma busca. O que deve ser? Como deve ser essa posse? Vou colocar outro como requisito. Qual seria? Desde que condição. Melhor. A palavra certa é condição. Não vou usar a palavra condição. Vou usar a palavra melhor ainda. Vou usar a palavra pressuposto. Para nós não termos aquela confusão com a condição do Código Civil. Qual o pressuposto? Pressuposto. Você lembra que eu falei sobre isso, né, Lorena? É pressuposto. Qual é o pressuposto? Obras realizem obras, serviços de interesse social e econômico relevante. Realizem obras, serviços de interesse social, econômico relevante. Critério do juiz. Então, vamos lá. A pessoa, considerável número de pessoas, a posse ininterrupta, o ânimo de possuir, o tempo mais de 5 anos, o título não tem título, a boa-fé, o objeto extensa área, o efeito, o proprietário privado da coisa. Qual o pressuposto? Realizem obras e serviços de interesse social
e econômico relevante. Interesse social e econômico relevante, interesse social e econômico. Eu vou colocar aqui, relevante é o RISE. Realize o RISE. Ok, pressuposto. Pressuposto. Vamos ler aqui o artigo, como a gente lê agora? O proprietário pode ser privado da coisa. Falou uso campeão? Falou? Não. O efeito proprietário privado da coisa. Se o imóvel reivindicado consistir imóvel, objeto, extensa área, imóvel com extensa área, imóvel, extensa área, imóvel, extensa área, imóvel, extensa área. O imóvel ele tem extensa área. Na posse, ou seja, tem um ânimo de possuir, posse. Como é essa posse? Ininterrupta. E a boa-fé? Sim, tem a boa-fé. Perfeito. Qual que é o prazo? Mais de 5 anos. Quem são essas pessoas? Considerável número de pessoas. Considerável número de pessoas. Qual o pressuposto? Realizem obras e serviços de relevante interesse social e econômico. Realize obras e serviços de relevante interesse social e econômico considerados pelo juiz, né? Social e econômico, interesse social e econômico relevante é considerado pelo juiz. Ok, ficou mais fácil. Eu tenho qual pessoas? Número de pessoas considerável. Qual que é a posse? É uma posse ininterrupta. Qual é o ânus? Possuir. Qual o tempo? 5 anos. Qual o título? Não tem título. Qual a boa-fé? Sim, existe. O objeto, imóvel de extensa área. Fala rural ou urbano? Não, independe. O efeito proprietário será privado da coisa. Agora, os senhores cheguei agora e fui passar um café. Que barulho é esse, professor? É filme? Filme? Não. Ótimo, bom café. No intervalo. No intervalo eu estava vendo um vídeo que o pessoal postou de comparando como é a pessoa na academia e como ela fica parecendo um animal selvagem. Então era um filmezinho. Era um tolo. Vamos lá. Ok. Agora, então a gente está sabendo tudo de uso capião. Peraí, como é que é? Olha só, eu nunca li esse livro, hein? Senão vocês vão me acusar de plágio. Estou falando verdade. Que livro é esse? A desapropriação judicial indireta. Desapropriação judicial indireta. Vamos então utilizar? Professor, eu enviei para o senhor porque para o senhor analisar se é um bom material ou não. Né? Não. É ótimo. Eu coloco no grupo, sabe? Não. Você daí vamos lá. Na liberdade. Mas é o Cristiano Chaves, tá, professor? Oi? É o código do Cristiano Chaves, professor. Eu acho isso. É aquele, né? Eu vou ter que comprar um atualizado agora, porque o meu é de 2017 e já mudou bastante coisa, mas eu gosto demais dele. Então vamos colocar aqui que ele coloca como os elementos assim que a gente não colocou, que a gente pode fazer. Pessoal, o tema é o seguinte,
cada um organiza a matéria de uma determinada maneira, né? Na verdade, eu estou dizendo para o senhor que eu acho bom esse material, mas é como um complemento, né? Então, às vezes é interessante complementar Ah, alguma sim, coisa, né? com certeza. Eu acho o seguinte, que, modéstia à parte, a forma como eu organizo é melhor. Bem melhor, bem melhor. A única coisa que me chamou a atenção aqui, que ele disse que incide sobre bem público, né? Então vamos colocar o seguinte, imóvel urbano, rural, bem público. Vamos colocar aqui, correto? Bem público, é interessante. Outra coisa, nós temos aqui o pagamento de indenização, extensa área, imóvel urbano ou rural, bem público, ok, prazo de 5 anos, número de pessoas, posse boa-fé, obras e serviços, ok, indenização, pagamento de indenização, alegação em ação autônoma ou em matéria de defesa, ótimo, esse aspecto processual é ótimo. Alegação em ação autônoma, ou em matéria de defesa, ou em matéria de defesa. Nossa, ficou ótimo, Lorena, muito obrigado. Agora ficou completo. Vamos lá ver a outra situação. A uso campeão especial urbano coletivo. Uso campeão especial urbano coletivo. Na segunda coluna da segunda folha. Estamos aqui com ela. Vamos lá. Ele colocou a pessoa, eu coloquei a pessoa. Núcleos urbanos informais, imóvel, ele colocou o imóvel, eu coloquei o objeto. Área urbana superior. Não, uso campeão especial urbana coletiva, uso campeão coletivo. Artigo 10 a 12, imóvel urbano superior a 250 metros quadrados. Bem, não é bem isso que ele fala, né? Ele não é bem isso que ele está falando. Ele fala o seguinte, lá na lei. Ele fala que a área total, dividida pelo número de possuidores, tem que ser menor que 250 metros quadrados. Então, por exemplo, eu tenho que, por exemplo, ter 2 possuidores para uma área de 480 metros. 2 possuidores para uma área de 480 metros vai dar 240, não é? 240 não é menor de 250 metros. Então, da forma que eu coloquei aqui, ficou melhor que a dele, inclusive. Modéstia à parte, tá? Sem os meus faróis, né, na verdade, né? Mas é porque eu fui mais assim, eu fui bem legalista. Eu fiz exatamente o que a lei manda. Mas quem sou eu para discutir com os escritores, né, os doutores? Mas eu acho que a gente tem que seguir a lei. Data vênia. Não, professor, deixa eu só me explicar aqui. Eu envio para o senhor que pode agregar, mas, por exemplo, tem esse erro. Então, por isso que é bom o senhor dar uma olhada, né? Ah, sim. Sempre Ô, mas de passa forma pelo seu alguma. crivo, né? Não, Lorena, mas assim, não me interpreta mal, não, tá? Não, eu sei, mas eu concordo plenamente. Até porque o seu esquema está muito melhor. Obrigado. Mas não me interpreta mal, não. Sempre são bem-vindos, né? Por exemplo, aquele quadro da benfeitoria da professora Mônica Queiroz, aquele quadro é perfeito, é ótimo. Né? De forma alguma. A gente sempre está aí seguindo todo mundo, né? As melhores ideias. Vamos lá. Vamos continuando aqui com essa segunda coluna para a gente já fazer isso de uma vez. Ó, o imóvel superior a 250 metros quadrados, bem, não fala bem isso a lei. O prazo, mais de 5 anos, não. Outro equívoco. O prazo é mais de 5 anos. Não é o prazo de 5 anos. Núcleos urbanos informais, cujos possuidores não sejam proprietários de imóvel rural ou urbano. A doutrina nomeia essas pessoas população de baixa renda em posse. Eu vou até colocar aqui, para eu vou puxar uma setinha,
População em baixa renda em posse. Para a pessoa ficar população baixa renda em posse. População baixa renda em posse. Ok. Posse. Não fala. Eu coloco que não fala. Pode ser de boa ou má fé. O objeto, eu coloquei aqui. Não, a finalidade é moradia, mas eu não coloquei aqui a finalidade. Objetivo, porque na lei não fala. Finalidade, moradia. A lei não fala isso. Absoluta certeza. Mas a gente pode colocar aqui, eu vou colocar com papel finalidade, moradia. Completando, né, o nosso esquema. Então, pessoa, núcleos urbanos informais. O prazo, o tempo, mais de 5 anos. Pessoas, o imóvel, já falei. Após finalidade, não há indenização. Aqui não há também, ele não fala isso na lei, não há indenização e não incide sobre bem público. Mas a gente pode colocar isso aqui porque ele está comparando, né, com o outro, a diferença, né? Não há indenização, finalidade, moradia e não incide bem público, porque ele está comparando, né? Não incide bem público. Isso é relevante. Não tínhamos colocado. Eu fiz um quadrinho aqui do lado. E qual outro? E aí você tem aquela situação. Não incide alegação em ação autônoma ou em matéria de defesa. Alegação em ação autônoma. Alegação em ação autônoma ou matéria de defesa. Ótimo, muito obrigado, ficou ótimo. Agora a gente ficou. Se perguntarem para os senhores comparar, você vai lembrar um quadro e lembrar do outro. Tá faltando aí, tá perigando, tá pedindo para cair uma questão dessas aqui, porque faz tempo que não vem uma ata notarial de atestação de posse para fins de uso campeão extrajudicial. Podemos dividir e compartilhar, Lorena, no grupo? Vamos lá compartilhar. Ok, compartilhando. E agora, vou tirar a foto do quadro. Ok. Então, o nosso quadro está aqui. Isso aqui eu vou deixar, que eu vou levar lá para minha casa. Essas folhas A4. Aqui também, separando já o material. Aqui, ótimo. Esse quadro. Agora, já são 15h10, mas eu vou pedir para os senhores, a gentileza, as senhoras, me concederem mais 5 minutos, que eu quero falar sobre um tema que eu falei que ia falar hoje, que é o tema da uso campeão administrativa na Lei 6.015, correto? E aí, vocês vão lá, por gentileza, no artigo 216 da Lei 6.015, artigo, na verdade, é o 216A. Ó. E aqui, já mandei a foto.
Ok. É o seguinte. Depois que nós terminarmos a usucapião, vocês vão dar uma olhada na descoberta, o direito de vizinhança. Pessoal, a gente já falou sobre... A gente avançou muito nessas aulas, nesses encontros. Eu quero falar sobre o 216A, e eu vou falar rapidinho, e amanhã eu volto nele. Vocês vão fazer um quadro, por gentileza, porque esse aqui não é tipo de usucapião, não é modalidade de usucapião. Tem requisitos, pressupostos, elementos, não é isso, não. Isso, na verdade, trazido pela lei 216A, mostra como o usucapião ele vai ser processado no cartório de vocês, correto? Vocês lá no Notas vão ter que conhecer. E aqui eu vou falar só um comentário, é um segundo só. Vou parar de gravar aqui porque isso não é interessante. Vou continuar aqui porque eu quero mostrar para você como a gente vai fazer, a gente vai decorar esse 216A. Como assim? É decorar mesmo, sem maiores, sem drama. É decorar mesmo, na cara de pau. Decorar, 216A. Então, eu vou abrir aqui, para eu seguir na lei. Você abre aí, por favor, Lorena. Se você já não estiver com ele, já está com ele? O 216, ótimo. Vai seguindo o seguinte. Eu vou passar aqui, linhas gerais, e amanhã a gente volta com ele. Sabe como eu faço? Vamos lá. 216A. Usucapião administrativa. Não gosto dessa expressão administrativa, não. Administrativo é um termo, ele é relacionado ao executivo. Não é isso, não. Eu gosto da expressão extrajudicial, sim. Mas eles utilizam. Usucapião administrativa, extrajudicial. Sabe como eu faço? 216A, Lei 6.015. Eu começo o seguinte. Sem preju da Ju. Sem preju da Ju. Apreu. Sem preju da Ju, Apreu. A minha mãe, ela chama Eudócio de Abreu Martins. Abreu. Eu não tenho nome, eu tenho o nome do meu avô, Joaquim Martins Ferreira Neto. Mas lá em casa todo mundo tem Abreu no nome. O meu irmão mais velho, ele é conhecido na cidade que ele morou. Ele mora no interior de São Paulo, Piracicaba. Todo mundo lá conhece ele como Abreu. Ele é muito comunicativo, ele é muito legal, esse meu irmão. Abreu. 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 Sem preju da Ju. Sem preju da Ju. E ele tinha uma namorada, de fato, que chamava Juliana, muitos anos. Então a gente conhecia muito, né? A Juliana e o Abreu. Então eu falei, sem preju da Ju, Abreu, que é o nome do meu irmão. Eu guardo assim e funcionou. É óbvio que eu tenho que ficar voltando, né? Sem prejuízo. E o que eu estou lendo aqui? Eu estou lendo isso aqui, ó. Isso é importante. Sem prejuízo da via jurisdicional, claro, porque ela pode ser feita na via jurisdicional, admitido o reconhecimento extrajudicial de usucapião, admitido o pedido de reconhecimento extrajudicial, admitido o pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião. E será o quê? E o que eu tenho? Os elementos. Na comarca, será processado no cartório do RI da comarca do imóvel. Comarca do RI no CRI da comarca do imóvel. Sem prejuízo da Ju, Abreu. Sem prejuízo da via jurisdicional, admitido o pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião. Admitido o pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião, que será processado na comarca do cartório, no cartório do RI da comarca do imóvel,
requerimento do interessado, e mais um elemento. Qual o elemento? Representado por advogado. Representado por advogado. E aí nós temos com os documentos. Quais seriam os documentos? Ata notarial. Ata notarial. Não se preocupe, vamos fazer isso aqui para testar a posse. Amanhã nós voltamos com essa nossa regrinha do 216A. Da usucapião administrativa. Sem prejuízo da ju, será admitido o processamento, admitido o pedido de reconhecimento extrajudicial, o pedido de reconhecimento extrajudicial. Nós vamos ter aqui nós vamos ter, eu vou fazer um outro quadro aqui para vocês, e aqui eu vou colocar o seguinte, aqui eu vou colocar um vaso, aqui eu vou colocar um cérebro, vai ser a planta, a memorial descritivo, planta memorial descritivo, e aqui eu vou colocar uma assinatura. Assinatura. Eu guardo isso, a gente repetindo. Assinatura. Essa assinatura é de quem? É de um profissional. Esse quadro, na verdade, é um quadro que a gente usa na hipótese de alteração de medidas, inserção e alteração de medidas perimetrais. A gente precisa desses elementos também para promover a alteração e inserção de medidas perimetrais. Então, quando a gente estuda esse 216A, é porque a gente acabou de estudar esse quadro mnemônico que eu tenho. Então, eu aproveito desse mnemônico anterior, mas aqui a gente está vendo pela primeira vez, mas não tem problema não. Planta memorial, assinatura do profissional. Ele é legalmente habilitado. Ele está fazendo um joia porque ele é legal. Óbvio, ele é legalmente habilitado. Legalmente habilitado. E aqui tem uma prova. Prova de anotação de responsabilidade técnica no CREA. Vamos lá? Planta memorial descritivo, assinado por profissional legalmente habilitado, e prova de anotação de responsabilidade técnica do Conselho de Fiscalização Profissional. Parte do Conselho. Parte do Conselho de Fiscalização Profissional. E aí, nós temos ainda aqui os titulares. Não vamos colocar no outro quadro, eu vou colocar como eu coloco no outro. Confrontantes, eu vou cortar um X. Confrontantes e vou colocar titulares. Quem que são esses titulares? Esses titulares, eles são os titulares DRA, e eles vão tomar dois remédios, o Dramil e o Dramic. Ok? Dramil e Dramic. Aqui, o 3. Um outro remédio, Senega de situação do imóvel. Calma, parece maluco, mas funciona. E do domicílio do requerente. E por fim, quarto, JT. Aqui tem OC, NT, posse. E aqui o pagamento
impostos, taxas. Pronto, acabou. Vamos lá? Ata notarial atestando o tempo de posse, planta memorial, assinatura do profissional legalmente habilitado e prova de responsabilidade técnica no Conselho de Fiscalização Profissional, Conselho FP, e pelos titulares, confrontante não, assinatura. Assinatura é de quem? Assinatura. Então, aqui eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar aqui assinatura. Assinatura tanto do profissional quanto dos titulares de direito registrados ou averbados na matrícula do imóvel uso capiendo ou na matrícula do imóvel confinante. Certidões negativas, CNEGA, dos distribuidores da comarca de situação do imóvel e do domicílio do requerente, justo título ou outros documentos que demonstrem origem, continuidade, natureza e tempo da posse, como, por exemplo, pagamento de impostos e taxas. Vou colocar aqui. Exemplo. Então eu poderia... Mais algum? Não. O pedido depois tem uma outra regra, mas aí eu faço amanhã, no outro momento, porque já é suficiente nós sabermos isso. Então, assim, sem prejuízo da via jurisdicional, é admitido o pedido de reconhecimento extrajudicial de uso capião. E você deve apresentar esse pedido na comarca do RI, da comarca do imóvel, né? No cartório de registro do imóvel, na comarca do imóvel uso capiendo. Você vai apresentar o requerimento do interessado e vai estar representando por advogado. E o que você deve apresentar juntamente? A ata notarial, nos termos do artigo 384 do novo CPC, correto? A planta, o memorial descritivo e a assinatura do profissionalmente legalmente habilitado, com a prova de inscrição do Conselho de Fiscalização Profissional, prova de inscrição, prova de anotação de responsabilidade técnica e, além disso, você vai ter a assinatura dos confrontantes? Não, dos titulares de direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel uso capiendo, DRAMIL, e na matrícula dos imóveis confinantes, DRAMIC. Além disso, você vai pedir um outro remédio, certidão negativa dos distribuidores, correto? Da situação do imóvel, do local da situação do imóvel, ou do domicílio do requerente, e bem também o justo título, né? Quaisquer documentos que comprovem a origem, continuidade, justo título ou qualquer outro documento que comprove a origem, continuidade, a natureza e o tempo da posse, por exemplo, o pagamento de impostos e taxas. Então, com esse quadro, eu não sei, eu achei fácil. A gente consegue falar, se perguntarem para nós numa prova oral, nós conseguimos falar como se processa a uso capião extrajudicial. Então, eu vou mandar aqui para vocês. E vocês, amanhã nós vamos repetir de novo esse quadro, antes de nós iniciarmos nossa aula. Então, hoje eu acabei me estendendo um pouquinho mais, afinal de contas nós conversamos um pouco ali antes também. Então, eu posso dar por encerrado uso capião, desapropriação extrajudicial, pós-trabalho. Vencemos isso, a descoberta é fácil. Nós já falamos sobre aquisição por acessão, aluvião, avulsão, abandono de alvo. Eu vou pedir para vocês, então, simplesmente voltarem na aquisição por acessão das plantações ou construções. A aquisição da móvel é simples, justo título, boa-fé, 3 anos. Sem justo título, sem boa-fé, 5 anos. E falar o seguinte, das construções e plantações, eu vou marcar aqui, vai ficar de tarefa para vocês, por favor, viu, Lorena e Érica? Por tarefa das construções e plantações, vai ser o tema, e vocês vão tratar também da ocupação, achado do tesouro, tradição e especificação. Perda da propriedade,
e depois os direitos de vizinhança e também direitos de vizinhança. Ó, se vocês fizerem isso, a gente amanhã, como nós não vamos estudar condomínio, só regras gerais, nós não vamos estudar condomínio, amanhã nós vamos passar aqui pelos direitos reais em espécie, que nós já sabemos muito, porque afinal de contas estamos resolvendo os exercícios. Qual a matéria à noite? A matéria à noite são resolução dos exercícios. Ela não está dividida por tema, né? Porque os exercícios são 120 exercícios, não foi possível dividir os exercícios por tema, mas a matéria da noite vai ser resolução de exercícios. Direitos reais. Sim, continuando a aula de ontem. Continuando a aula de ontem. Não pode perder essas aulas de noite, não. Então, amanhã nós vamos falar sobre esses direitos reais, a propriedade resolúvel, a propriedade fiduciária, que é muito fácil. E, por fim, só vai faltar penhor, hipoteca, anticrédito, mas eu vou passar para vocês um quadro do penhor, que é um quadro ótimo. Então, até às 19 horas. Lorena, hoje você está com a gente às 19 horas? Professor, eu vou estudar, professor, a parte de peças, sabe? Ah, tá. Precisando fazer isso, sabe? Tá. Uhum. Por essa razão, não vou estar com vocês, Tá tá? bom, então. Mas agora eu até vou fazer esse quadro de uso capião aqui numa cartolina que eu comprei. Ah, vai ser ótimo. Tá bom? Ótimo. Tá bom. Então tá, Lorena, muito obrigado. Então até amanhã, tá bom? Tchau. Tchau, Érica. Boa tarde, tá bom? Bons estudos. A Érica tá junto hoje. Tchau.